Então vamos começar falando dos nossos patrocinadores que ajudam o Duda Visita a acontecer. Primeiro, Branca Confeitaria, que é tradição de décadas que vem se aperfeiçoando com o tempo, sem perder o renomado título de maior confeitaria de Cabo Frio. Temos também o Salão Magia dos Sonhos. A família Branca não para de crescer e acontecer. Lá você encontra brinquedos modernos que fazem a alegria da criançada e dos adultos também. Temos a Dona Branca Locações. Se você gosta de uma festa e usar sua criatividade, você vai pirar no acervo mais variado que você vai encontrar em Cabo Frio. Temos a Forneria Original também. O melhor delivery se encontra na Forneria. E também temos atendimento em São Pedro e em Cabo Frio, com as pizzas mais sensacionais e os sabores mais deliciosos. É só apontar o seu celular para o QR Code, fazer o seu pedido, adicionar o cupom DUDA10 e você garante 10% de desconto no seu pedido. E a Arte em Ouro, que está há 11 anos fazendo os clientes tão felizes e realizados. O melhor lugar para você comprar suas alianças com o melhor preço da região, porque temos a fabricação própria, é a Arte em Ouro. A academia mais arrojada da região, com os equipamentos mais modernos e profissionais capacitados. Você ainda consegue usar o meu cupom DUDA10 para ter 10% de desconto na sua matrícula. Temos a CB2Go, a cafeteria mais descolada de São Pedro da Aldeia, localizada na rua do Colégio Disneylândia e Objetivo. Lá com suas comidinhas e bebidinhas deliciosas, alegria, alto astral, a CB2Go é o mais novo point de São Pedro da Aldeia. Instituto Ferreira Coifer, o mais novo salão de beleza com um novo conceito em bem-estar e autoestima, onde você sente a sua autoestima reconhecida e valorizada. Inclusive, hoje eu fui lá e fiz meus cabelos. Marimbando Rações e Pet Shop, especialista em rações, suplementos, vacinas, acessórios e tudo mais que o seu amigão de 4 patas necessita. Localizada no coração de Arraial do Cabo, na Avenida Getúlio Vargas, 34. Conta com excelente atendimento e muito amor pelo seu pet. Top Unhas Express. Se você é como eu, que vive na correria, numa vida intensa e agitada, lá é o lugar certo para você ter um atendimento com hora marcada ou também Express. Inclusive, eu também fiz minhas unhas lá com a Fernanda. Daniele Araújo. Os melhores calçados e as grandes marcas passeiam e se encontram aqui. O segredo do grande sucesso de vendas da loja se deve ao atendimento diferenciado e os melhores preços da região, além da qualidade dos seus produtos. E aguardem o spoiler que eu vou lá mostrar as novidades para vocês. Oi, gente! Começamos hoje mais um Duda Visita, esse quadro do Duda Alencar Podcast que eu tanto amo, e eu confesso que hoje eu estava muito ansiosa para entrevistar esse casal que eu tanto admiro. Hoje eu estou visitando um casal muito especial, o Felipe e a Gisele, que são da comunidade Cristã Lar, igreja na qual eu também congrego, pais de 2 filhos maravilhosos. Eles têm uma história de vida e projetos incríveis. Fique aqui comigo e já clique em gostei nesse vídeo. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e conheça as maiores personalidades aqui da região. Primeiramente, eu quero agradecer por vocês terem me recebido aqui na casa de vocês. Estou ansiosa para esse bate-papo, eu acho que vai ser muito edificante e com certeza vai atingir muita galera aí na nossa internet. E aí, gente, me fale um pouco sobre vocês. Nós que agradecemos muito você estar aqui conosco, é um prazer te receber. E eu sou a Gisele, a esposa do Felipe, a mãe do Bernardo, da Beatriz. Sou mãe, esposa, cristã, apaixonada por Jesus e pela família. E agora, falando de graduação, né? Eu tenho 2 graduações, sou formada em administração e pedagogia. Mas Deus me deu o privilégio de ter os meus currículos guardadinhos na gaveta para exercer 100% a minha função com a minha família. Que demais. E você, Felipe? Opa, então eu sou o Felipe da Gisele, né? Eu sou o Felipe da Gisele, servo do Senhor, apaixonado por Jesus. E assim, Duda, é um privilégio receber essa edição do Duda Visita na nossa casa. De verdade, é uma honra. Não somos merecedores dessa graça, mas já que estamos aqui, que seja um bate-papo bem legal. Em termos de formação acadêmica, eu sou professor, eu sou licenciado em 2 disciplinas que a galera curte demais, que é Química e Matemática. Oh, meu Deus! Né? Olha que coisa boa, né? E eu já fiz assim, pós-graduação em História das Ciências, radioatividade, transdisciplinaridade, uma série de coisas nessa área,
Atualmente eu também faço seminário teológico para avançar um pouco mais sobre o conhecimento da palavra do Senhor. E estamos aí, a gente está assim, animado para que a gente possa ser usado pelo Senhor dentro das nossas profissões, da nossa carreira, para a honra e glória, né, do Senhor. Essa é a ideia. Ai, que demais. É ótimo para as pessoas conhecerem um pouco mais de vocês. Para quem já conhece, conhecer ainda mais. E vamos lá para as perguntas. Estão preparados? Provavelmente não, né? Mas vamos mesmo assim. Não estamos preparados. Ó, primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é como vocês começaram a trabalhar com adolescentes e jovens carentes? Interessante, primeiro a gente já refletir na ideia de carentes, né? De fato, a gente percebe hoje na sociedade carências de diferentes tipos, né? Carência afetiva, carência emocional, carência material, né? Carência de recursos, carência de atenção, carência de oportunidades. Então, assim, o primeiro ponto que eu acho que vale a pena a gente refletir é que, como professor da rede particular de ensino aqui na nossa cidade, né, de uma escola assim, bem conceituada, e também da rede pública de ensino desde 2009, o que eu percebo, Duda, é uma discrepância muito grande de oportunidades. Então, a gente reconhece a necessidade de alguma intervenção de modo não a resolver, né? Seria utópico falar, vamos solucionar, mas a reduzir, a diminuir um pouco dessa diferença de oportunidades, porque eu enxergo na rede pública de ensino muitos talentos que merecem tempo, que merecem investimento, que merecem atenção. Então é um pouco sobre isso, sabe? É um pouco sobre de que forma que a gente pode glorificar o Senhor utilizando da nossa profissão para investir na vida dessas pessoas. A nossa ideia é de que nós somos mordomos das coisas de Deus. Então, por exemplo, o seu tempo e o meu tempo, na verdade, não são nossos, são do Senhor. O seu talento e o meu talento, o seu recurso e o meu recurso, tudo tem que ser devolvido. A gente recebeu, isso é um favor imerecido, né? Chama-se graça. Então, assim, de que forma que eu posso devolver um pouquinho do tanto que eu já recebi? Então, essa é a ideia, né? Poxa, se a minha profissão hoje pode de alguma maneira contribuir na vida dessa galera, eu e a Gia, assim, idealizamos esse projeto, mas assim, levamos adiante, levamos a submissão dos nossos pastores, temos assim uma equipe, um time que trabalha conosco, né? E que assim, tem sido muito bom, tem sido muito positivo o que a gente tem encontrado de resultado, né? Que demais. Olha, gente, quando tem a direção de Deus, não tem como dar errado, não é mesmo? E olha, eu quero falar com vocês também os principais desafios que vocês enfrentam ao lidar com jovens. Porque a gente sabe, eu como jovem, sei bem que não é fácil, é um desafio, mas eu sei que vocês têm cumprido isso para a honra e glória do Senhor, então eu quero que vocês contem um pouco mais pra gente. São muitos os desafios, né? Eu penso que a gente já pode considerar de antemão crenças limitantes. Talvez seja uma expressão até um pouco batida atualmente, mas o que existem hoje de jovens que estabelecem opiniões negativas como se fossem fatos, sabe? Sim. Por exemplo, eu não consigo aprender. Poxa, essa profissão não é para mim. Eu não sou de exatas e por isso eu não consigo aprender matemática. Isso a gente chama de crenças limitadoras, seja de merecimento, seja de capacidade, e isso precisa ser avançado, isso precisa ser superado. Assim, um dos grandes desafios assim, é mudança de mentalidade. Eu penso, né, amor, que também vale a pena a gente considerar desafios que no que diz respeito a preconceito religioso. Então, por exemplo, quando a gente convida para um projeto que é um projeto de ensino com base cristã, alguns já têm repulsa, não consideram a possibilidade de a gente estar envolvido em um projeto cristão. Mágoas também, né? Parte da nossa sociedade já teve algum tipo de frustração com o contexto evangélico e acabou depositando em pessoas frustrações, expectativas de que pessoas falhas e pecadores de fato irão errar, né? Jesus é perfeito, Jesus que é Deus. Nós somos pecadores. Então, assim, são alguns dos desafios que a gente encontra e que não pode esmorecer, não pode desanimar. A gente tem que avançar a despeito deles, né? Isso.
É verdade, gente. E tendo a motivação de Jesus, né? Isso, eu tenho certeza que para vocês também isso motiva mais a enfrentar esses desafios que são tantos, como vocês falaram. E eu quero saber um pouco mais também como você motiva os jovens, já que a gente está falando sobre motivação, como vocês motivam os jovens a estudarem para o Enem, mesmo em condições, com aquelas condições financeiras que às vezes não é tão agradáveis, né? E pode ser que limite também esse jovem a correr atrás do sonho, aquele vestibular, aquela prova. Conta um pouco mais pra gente. Como vocês fazem para motivar essa galera? É bacana porque a gente falou da diferença de oportunidades. Isso é fato. Então a gente não vai aqui tentar aliviar essa realidade, né? Porém, também existem alguns parâmetros que a gente pode trazer de equivalência. Por exemplo, hoje os mais promissores candidatos a uma prova do Enem ou algum vestibular, eles têm 24 horas por dia, né? Fisiologicamente, biologicamente, estão igualmente capacitados com os nossos alunos que vêm da rede pública de ensino. Então, assim, esse lado da história precisa ser contado. Poxa, mas entre a capacidade biológica, fisiológica e o resultado de fato, existe sim, existem estratégias, existe aí a perseverança, existe a disciplina, né? Existe uma jornada a ser traçada. E aí, Duda, um ponto assim importantíssimo para a vida e que na educação precisa ser destacado é que a aprendizagem é um processo. A aprendizagem não é um momento. Como professor, o que eu vou falar parece até um tiro no pé. Mas acreditem, em uma aula a gente não aprende. Em uma aula a gente entende. Como assim, professor? Como é que na aula a gente não aprende? Pois é, porque imagine só, se eu te conto um conceito e você desconhecia esse conceito, vamos pegar um conceito da química, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre como os átomos se combinam. E eles se combinam por meio de ligações químicas, ponto. Se eu te contar isso e você entender o que eu te explicar, seja ligação iônica, covalente, ligação metálica, o máximo que você fez foi entender a minha explicação. Só que se a partir desse momento você lê, relê, resume, faz um mapa conceitual, faz exercícios, erra, corrige os erros, aí você está na jornada da aprendizagem. Então, é claro que o aluno pensar no protagonismo, na parte dele na história, o que cabe a cada aluno, dos seus passos, de não se vitimizar. Ah, meu Deus, eu sou vítima da sociedade, para mim não dá. E assumir o protagonismo de falar, a despeito das adversidades, passos têm que ser dados. E é um pouco nessa direção, do brio, sabe? Não da ideia de que está tudo certo, mas de, apesar das dificuldades, vamos lá, temos 24 horas e neurônios suficientes para a gente avançar. Incrível essa explicação, gente, sério. E assim, eu acho muito interessante os projetos que vocês estão participando que viabilizam essa educação. O Projeto Laço é um exemplo disso, a gente vai falar mais pra frente dele. E é muito interessante como vocês têm levado isso à frente. Eu participei do Projeto Laço, consegui ver de perto isso, e os resultados estão aí também. Mas eu quero saber qual é o papel da fé evangélica no trabalho que vocês realizam com esses jovens. O Projeto Laço tem aí uma sigla que vocês já vão falar sobre, mas ele tem um papel evangélico ali por trás também, né? Me conta mais sobre. Então, Duda, assim, tudo que a gente faz tem um foco, levar Jesus, né? Principalmente para aquelas pessoas que não têm a oportunidade que nós temos, né, de conhecer o nosso Salvador. Então, o Projeto LACE, que a sigla é Levando Amor de Cristo pelo Ensino, tem, além de ensinar, né, do próprio ensino, do preparatório para o Enem, o principal dele é apresentar Jesus, falar do amor de Jesus por cada jovem que está ali. Então, através eles sabem, né? Eles sabem que o projeto é cristão, ninguém chega lá enganado, eles sabem. Então, antes das aulas, a gente faz oração, a gente tem um momento de uma breve palavra com eles. E, principalmente, a gente demonstra Jesus através dos nossos atos, né? Dos nossos abraços, das nossas conversas, da nossa disposição em estar com eles. Acho que é isso, né? E, assim, a ideia assim, do papel da fé é confiar de que se o projeto nasceu no coração do Senhor, se a gente orou sobre o projeto
é confiar e dar os passos. É confiar e dar os passos. Porque, assim, de fato, aquele que iniciou a boa obra, ele vai sustentar. Então, penso que o papel da fé é confiar mais no Senhor do que na gente. Cabe a quem está sob os cuidados de Deus ser obediente. Nosso papel da obediência. Parece um papel fácil, né? Mas não é. Não é. Porque em cada circunstância de pecado que a gente vive, a gente está na direção oposta da obediência. Então, assim, eu penso que a partir do momento que a gente busca uma caminhada de santidade, que é um super desafio, a gente está, na verdade, se submetendo a uma vida de obediência ao Senhor. Então, assim, o papel da fé é confiar que aquele que iniciou a boa obra, ele vai sustentar, ele vai dar recurso, ele vai dar os passos. Duda, a fé foi uma pergunta que você fez, né? Ela é tudo nesse projeto. É pela fé. Até porque se fosse confiar na gente, na nossa capacidade mesmo de fazer, de resolver as coisas, não ia dar certo. Então, assim, um ponto legal para a gente refletir é uma parábola que Jesus nos ensina. Jesus Cristo ensinava por meio de parábolas, então a gente encontra nos evangelhos as parábolas. Tem cerca de 40, 42 parábolas, dependendo do evangelho. E uma muito conhecida é a parábola do semeador, que conta a história de um semeador que ele saiu para semear. E aí algumas sementes, 4 cenários diferentes. No primeiro cenário, algumas sementes caíram pelo caminho. E nisso, passarinhos vieram, pegaram aquelas sementes e não deu tempo de germinar. Simplesmente, as sementes foram roubadas. Um segundo cenário que ele conta é um cenário em que essas sementes caíram, na verdade, entre as rochas e não encontraram um solo fértil. E por isso também elas acabaram secando com o sol, não germinaram, não deram frutos. Uma terceira semente, ela caiu em um solo espinhoso. E aí, quando elas começaram a crescer, elas ficaram sufocadas pelos espinhos e também elas não chegaram a dar frutos. E a quarta semente caiu numa terra boa, caiu num solo fértil e essa germinou e deu bastante fruto. E qual é o ponto? Qual tem que ser assim o nosso alvo? Jogar sementes, lançar sementes. Porque nós não temos a garantia de qual solo a gente vai encontrar. E a gente também não está aí para julgar, né? Não somos juízes. Sim. Nosso papel é semear, é lançar sementes. Então, assim, é pela fé que a gente crê que uma vez que a gente está obediente, lançando essas sementes, o Senhor irá cuidar dos solos em que elas irão germinar. É verdade, olha que incrível, assim. E falando mais sobre o processo do LACE, como que foi esse projeto, eu quero perguntar como vocês abordam a temática religiosa durante as atividades e conversas com os jovens. Como vocês deixam claro que aquele projeto é de Jesus e somente dele, mas também com o lado didático, né, das aulas. Me conta mais. Do início ao fim, né, amor? O projeto, desde o convite, na verdade, a gente faz uma visita às escolas públicas da nossa cidade, da nossa região, na verdade. A gente tenta acessar cada sala de aula e convidar os alunos presencialmente. E nesse primeiro convite, a gente já deixa claro que é um projeto preparatório para a prova do Enem e que é um projeto cristão. Então, a gente seleciona professores que são professores cristãos, né, predominantemente. A gente, durante o projeto, a gente fala sobre Jesus explicitamente. O projeto ele inicia com um tempo de louvor, você sabe, né? Você já participou. Desde o início, a gente já recepciona com um abraço, falando sobre Jesus. A gente tem um tempo devocional, que assim, muitos até não sabem, acho que vale a pena falar o que é um tempo devocional. É um tempo que a gente reflete a palavra de Jesus. Então a gente lê um versículo, alguma passagem e reflete de que maneira que a gente pode aprender com aquele versículo e aplicá-lo à nossa vida. E durante as aulas, as ministrações, todas as oportunidades que a gente tem no lanche, em gratidão ao lanche, a gente separa momentos também para que os alunos possam se posicionar, conversarem um pouquinho. E ao longo da semana, a gente segue interagindo pelo grupo do WhatsApp. Então, assim, existe uma monitoria pedagógica, existe ali um apoio didático e também ao longo da semana a gente conversa sobre eles. A gente coloca palavras, reflexões para que eles sejam alimentados da palavra de Cristo. Demais. Expressar Jesus não somente na fala, mas nos atos também. Sobretudo. Eu que estive lá, estive presente com isso tudo.
E quando os jovens chegavam, e às vezes chegavam meio desconfiados, querendo saber como que era, e aí a gente chegava com um abraço, dava as instruções, e aquele sorriso já vinha, né? Sim, então a gente sim. vinha, que era um processo que ia, né, se aperfeiçoando, eles entendendo mais sobre como que era o projeto também. Sim. E é legal, Duda, você falar sobre o abraço, sobre o afeto, que muitos acabavam depois, assim, confessando que estar no projeto era o auge do afeto que eles recebiam na semana, sabe? Que ali eles se sentiam amados, que ali eles se sentiam acolhidos. E aí eu quero deixar muito claro que isso não tem a ver conosco. É claro que existe um time, existe uma equipe agindo, trabalhando em prol disso. Mas o que a gente entrega é o que a gente já recebeu antes. Inclusive, e isso nos faz também refletir sobre expectativas lançadas nas pessoas, tendo em vista que a gente só pode dar o que a gente tem. E, por vezes, a gente vê uma sociedade que vive, em alguns contextos, tão amarga, tão doentia, né? Tão hostil, porque talvez esteja recebendo muita hostilidade. Reproduzindo ódio, né? Recebendo ódio, reproduzindo. Pois é, reproduzindo o que tem recebido. Então, eu penso que, como crentes em Jesus, o nosso papel, o nosso desafio é falar e representar e ser o amor de Cristo nesse tempo, né? E vamos para a próxima pergunta, que é: quais são os resultados mais gratificantes que vocês já alcançaram com os jovens que participaram do seu projeto? Então, Duda, a gente não foca apenas no resultado, né? Como a gente falou, é um projeto cristão, então o nosso alvo é plantar as sementes, né? Muitas vezes a gente vai conseguir ver o resultado desse plantio, outras vezes não. Outras vezes, mais para frente, em outras oportunidades, a gente crê que essas sementes irão germinar. Mas tem, assim, aos nossos olhos, a gente já conseguiu ver alguns resultados que deixou o nosso coração bem, bem quentinho, né, amor? Nós já temos alunos que passaram, né, para universidades federais, temos alunos que se converteram. Glória a Deus. Inclusive, a gente vai ter um batismo por esses dias de um aluno que se converteu através do projeto, né? Do que Jesus fez através de nós. Nós, que eu digo, são os voluntários, né? Todos, uma equipe gigante que trabalha por trás, né? Nos bastidores, para que tudo aconteça. Então, esses resultados a gente já conseguiu vislumbrar, mas a gente foca muito no que o reino de Deus, né? O que vai ainda acontecer, né? É interessante que a nossa ideia, né, enquanto o senhor mandar a gente obedecer, é que o projeto dure aí por muitos anos e que sirva, na verdade, de referência do amor do Senhor para outros locais também, né? Para que não seja assim mais um projeto social, um pré-vestibular social. É muito mais do que isso, né? Até porque se fosse apenas um pré-vestibular social, não seria nada tão original assim. É, na verdade, uma forma de evangelizar através do ensino. Esse é o nosso projeto. Nosso projeto ele não tem, assim, um objetivo igrejeiro, sabe? Eu vou te contar qual é a minha igreja e quero te ver lá. Pelo contrário, a gente nem fala sobre a nossa igreja. Exatamente. Vem cá, você está sendo convidado para a minha igreja. A gente fala sobre Jesus. E é legal nos testemunhos que a Gi falou, 3 merecem destaque, assim, que é bem legal, de tantos que a gente poderia falar. Por exemplo, nós tivemos uma aprovação em 2º lugar no curso de jornalismo na UERJ, que é um curso concorrido, é um curso renomado, e assim, honra e glória ao Senhor, de uma aluna super dedicada do nosso projeto. Nós temos um caso especial demais para a gente, de um aluno que tem origem na comunidade, que conviveu com pessoas que acabaram, parte deles, né, se desviando para o tráfico, ele perdeu amigos para o tráfico, e ele decidiu, falou: professor, para mim não tem plano B. Essa foi a frase. Professor, para mim não tem plano B. É ser aprovado e construir uma nova vida, porque é muito triste ver os meus amigos privados de liberdade presos, já ter perdido vários amigos, e ele decidiu: eu quero estudar Direito na USP, na melhor universidade da América Latina, um aluno da rede pública. Ele, desde criança, ele trabalhava na feira, e assim, é um contexto diverso.
Se fosse para contar desculpas e se justificar para não conseguir, ele falaria, poxa, ó, minha história é essa, minha história é triste, minha história é complicada, mas conforme a gente falou antes, né? A despeito das adversidades, vamos em frente. Quais são as estratégias? Eu tenho 24 horas por dia. E ele foi aprovado em Direito na USP. E a obra do Senhor é completa, né? Porque hoje ele está morando em São Paulo, ele fez a prova no ano passado, hoje ele já está morando em São Paulo, ele é estudante da USP, passou em todas as matérias, eu tenho contato com ele, e está trabalhando no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, assim, ele está já gerando recursos. Então, é um passo de fé, mas, assim, ao mesmo tempo que o Senhor ele é plenamente disponível para que a obra aconteça, ele espera que a gente dê passos, né? Passos intencionais. E, por fim, talvez mais importante do que esses dois, nós tivemos uma experiência de um aluno muito querido que participou do projeto por 2 anos consecutivos. E a fala dele no primeiro ano era uma fala um tanto popular. Ah, toda religião leva a Deus, pô, toda religião é legal. Poxa, o importante é você ter fé, mas seja lá qual for a fé. E eu falei com ele hoje, eu encontrarei com ele hoje à noite, que hoje é a formatura da turma dele. E no próximo dia 31, ele vai se batizar no culto da virada. E ele entendeu que Jesus é Senhor e Salvador sobre a vida dele. E que a profissão que ele vier a ter é para honra e glória do Senhor. A gente, em momento algum, a gente está falando que passar no Enem não é importante. Claro que é, passar no Enem é legal pra caramba. É onde direciona uma carreira. Mas essa carreira tem que ser uma carreira para glorificar o Senhor. Porque se for apenas para saciar os nossos anseios, as nossas demandas, os nossos sonhos, seria muito pouco, né? Eu penso que o que vem de Senhor é muito mais do que isso, né, Duda? Exatamente. E como é lindo ver que o Projeto Laços tem marcado a vida desses jovens, que o Senhor também, juntamente com esse projeto, né, através do projeto, também tem marcado a vida deles, que eles estejam quebrantados também aos pés do Senhor. E eu quero perguntar agora como vocês lidam também com as dificuldades. A gente falou aqui de uma parte que é muito gratificante, muito bom, mas a gente sabe que também tem as dificuldades financeiras também do projeto e a busca por recursos para ajudar os jovens. Como vocês têm enfrentado isso? Gisele, me conta mais sobre. Essa aí que corre atrás, ó. Então, primeiro é acreditando que o projeto é do Senhor. Então, se Ele colocou nos nossos corações, né, o projeto, Ele vai fazer a obra completa, né? Esse é o primeiro ponto. A gente tem que acreditar que o recurso vai vir dele através das pessoas, né? Aquele que começou a boa obra vai sustentar. Exatamente. E, dito isto, a gente vai falar agora da cara de pau. A gente não pode ter vergonha. A gente não pode ter vergonha. E o interessante, né, é que à medida que eu vou indo atrás mesmo de pessoas físicas, né? A gente não chegou aí em grandes empresas, a gente vai nos pequenininhos, nas pessoas físicas, e como que Deus vai fazendo algo extraordinário. Um exemplo, nós tivemos uma até irmã nossa da igreja, que foi no primeiro dia do ano passado ajudar a gente lá no projeto, e ela falou: Gisele, tem uma pessoa que fornece pães onde eu trabalho quando tem café para a empresa. Sim. Vou falar com ela para ela fornecer para a próxima semana. E assim ela falou. Moral da história, de uma semana que ela ia fornecer, ela já forneceu pães para os 2 anos de projeto. Não tem como não falar que não é o Senhor, né? Agindo, não tem como O agir do Senhor é tão maravilhoso que uma pessoa que foi uma vez no projeto, ela acabou contribuindo para 2 anos do projeto, através de uma oferta de alguém que não faz parte do contexto da nossa igreja, mas que entendeu que ali tinha as mãos do Senhor. Aí fala assim: poxa, que mérito tem a gente nisso? Nenhum. É o agir do Senhor nessa caminhada pela fé, né? Igual a gente falou assim, é tudo pela fé. E é isso. E aí a gente faz contato mesmo, pedindo, deixando a vergonha guardada em casa, pedindo se pode ajudar, apresenta o projeto. E Deus vai levantando pessoas, recursos, e graças a Deus não teve um sábado que faltou recursos pra gente, tanto em
alimentos, porque a gente fornece o lanche para eles. Sim. É uma Completamente. forma de cuidado, de expressar Uma forma de bondade cuidado, também. uma forma muito. Tem gente lá que vai sem ter um alimento, né? Vai com fome estudar. E ninguém consegue aprender com fome, né? Verdade. Então a gente consegue, através desses recursos, dessa ajuda, fornecer um lanche de qualidade para eles. A gente consegue folhas de ofício, porque a gente dá todo o material impresso. Temos pessoas, As cópias, né? voluntários também que imprime tudo pra gente. Então, assim, Deus vai levantando as pessoas, né, que vão se comovendo, que vão se juntando e a obra vai sendo feita. Amém. Glória a Deus. E eu quero perguntar agora quais são as principais estratégias que vocês utilizam para preparar os jovens para o Enem, que é uma prova muito concorrida, tem pessoas que ficam muito ansiosas para essa prova. Sim, Como é sim. que lida com o emocional ali? Então, Duda, o Enem, é interessante a gente fazer uma analogia, né, com um jogo. Se a gente for agora em uma loja comprar um jogo de tabuleiro novo, a gente nunca jogou, a gente não sabe? Não é um banco imobiliário, não é o War, não é um jogo que todo mundo sabe, não. Isso é um jogo novo. Como que a gente aprende a jogar? Cara, lendo o manual, né? Então, eu acho que assim, o primeiro passo que eu deixo muito claro para essa galera é que existem as regras do jogo. E especificamente a prova do Enem tem algo chamado Matriz de Referência Enem, que o próprio site do INEP, né, o MEC, publica, que são 24 páginas. Cara, a gente tem que esmiuçar, tem que explicar para eles como que funciona, que o Enem é dividido em competências e habilidades, são eixos temáticos, além da redação, são as 4 áreas do conhecimento, né? Linguagem, ciências humanas, ciência da natureza e matemática, e a gente tem estratégia direcionada para uma boa prova, que é uma prova muito longa. Então, assim, se são 180 questões mais a redação, a gente não almeja acertar 180 questões. Então tem que ter estratégia. E aí, o sistema de correção do Enem é muito importante. E pouca gente sabe disso. Tem uma sigla que é TRI, Teoria de Resposta ao Item. Existe um algoritmo, né, uma equação matemática para corrigir a prova do Enem que consegue contemplar uma série de competências e habilidades do aluno, do candidato. Então, por exemplo, para o sistema de correção do Enem, é muito importante que o aluno acerte questões fáceis. Para eles, há uma incoerência se a gente acerta a questão difícil e erra a questão fácil. Para o sistema de correção, é como, imagine só, você está passeando por um pomar e existem várias maçãs. E aí você consegue pegar as maçãs que estão lá no alto, mas não consegue pegar as maçãs que estão aqui embaixo. Esse tipo de erro perde muito ponto na prova do Enem. Já se você acerta questões fáceis e erra as questões difíceis, há o que eles chamam de coerência pedagógica. Tudo bem, pô, você errou porque era difícil mesmo. Então, qual é uma das nossas estratégias? Trabalhar um recorte de conteúdos que são conteúdos recorrentes, que todo ano aparecem nas provas, e aí existe um trabalho estatístico de pesquisa para que isso aconteça, selecionar questões fáceis e todas as aulas a gente resolver questões. Então, são aulas de resolução de questões do Enem, questões consideradas fáceis e de conteúdos recorrentes. Então, assim, é estratégia. Não é feito de maneira aleatória. E aí eu tento fazer, até para facilitar meus colegas voluntários que nos ajudam no projeto, o que eu mais ou menos centralizo. Nesse ponto eu sou um pouquinho centralizador. Eu organizo as aulas, sabe? Eu preparo as listas e eu já convido os colegas pedindo, pô, dê uma aula desse assunto aqui, resolva essa questão aqui com eles, porque eu sei que aquele assunto vai ser pertinente. Porque se todo ano cai, por que não vai cair justamente esse ano, né? Então tem um pouquinho da estratégia mesmo, né? É importante entender a estrutura do Sim. Enem, né? Com certeza. E ter alguém para instruir, trazer essa informação para os estudantes. E assim, eu louvo a Deus pela vida de todos os professores, voluntários, que entendem que, cara, que é importante, que é uma galera, sabe, muito fera, que tá aí há um tempão nessa caminhada e investe o tempo na vida dessas pessoas, sabe? É um investimento. Galera da redação, então, os professores de redação que chegam e montam a estrutura. Redação é outro desafio, Duda, porque vale 1000 pontos. Então, Duda, ó, pense só comigo. O Enem, ele é dividido em 5 partes, né? Redação, sozinho, equivale a 20%. E tem uma galera, com todo carinho, né, a toda a estrutura da rede pública de ensino, mas que chega na prova do Enem sem saber como é que funciona a redação do Enem. Então, assim, o projeto também tem ajudado nesse sentido de montar a estrutura
explicar o que é um repertório sociocultural, como faz a introdução, como é que trabalha o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e a conclusão. Então, assim, louva a Deus pela vida de toda a equipe de professores voluntários, tá? Tô destacando a galera da redação, porque, assim, é um marco no projeto quando a galera fala assim, eu entendi, agora eu sei como é que funciona a redação do Enem. Então, assim, tem sido muito gratificante. Uma outra coisa muito legal, e aí eu não estou falando para projeto de ensino, eu acho que é para a vida, é o que a gente chama de reforço positivo. Muitas vezes a gente foca nas dificuldades, naquilo que não sabe, então assim, naquele espectro que tem a aprender, e a gente tem que reconhecer os pontos de melhoria e aprendizagem, a humildade faz parte disso, mas também tem que reforçar o que já existe, sabe? Então, reforço positivo de valorizar os acertos, de reconhecer a dedicação dos alunos, de enaltecer o que tem acontecido de bom, e não somente focar nas dificuldades, mas assim, valorizar os resultados que já têm acontecido. Então, assim, é uma característica do projeto elogiar. A gente elogia o tempo todo, porque assim, só deles dedicarem, né, também, os alunos agora, um sábado, diante de tantas demandas aí do mundo, de tantas ofertas, não, eu falei assim, cara, eu vou me dedicar, eu venho aqui, eu quero construir um pouquinho, né, a partir dessa oportunidade, vou abraçar essa oportunidade para o meu futuro, isso é louvável. Então, assim, o reforço positivo no sentido de incentivar, de valorizar a dedicação deles. Isso aí, a gente sabe que também essa equipe, você falou dos professores de redação, né? São profissionais capacitados sim, ali, sim. que estão comprometidos a fazer aquela aula dar certo, né? E a gente sabe que tem o aspecto acadêmico, mas também vocês trabalham em desenvolvimento pessoal e emocional dos jovens, porque é uma prova que deixa a gente ansioso, né? Deixa os estudantes ansiosos. Como vocês lidam com isso? Então, é algo até que a gente conversa muito aqui na nossa família, que assim, é um projeto de vida com um pilar chamado os 3 A's. O A do autoconhecimento, o A da autorresponsabilidade e da autodisciplina. E de modo bem prático, esse assunto seria assim, uma conversa longa, poderíamos ter um podcast só para falar desses 3 A's. Mas assim, o autoconhecimento é a gente reconhecer a nossa identidade em Cristo. Então, assim, nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo. Isso é algo tremendo. Nada é maior do que isso, sabe? Então, assim, a nossa autorresponsabilidade, que é o segundo A, passa por isso. Porque a gente tem que entender que toda escolha gera consequência. Pra gente e pra quem nos cerca. Então, a partir do momento que eu faço escolhas, a partir do momento que eu tenha em Cristo capacidade de discernir, cada decisão que a gente toma tem que ser coerente com o nosso autoconhecimento sobre a identidade que a gente tem em Cristo. E o lance da autodisciplina, que é o grande desafio para essa galera. Porque não nossos alunos do projeto, a gente vive uma sociedade com muito foco no prazer imediato, sabe? E basicamente a autodisciplina, de forma muito prática, Duda, cara, é fazer o que tem que ser feito. Autodisciplina é isso, cara. Fazer o que tem que ser feito. Ah, mas não é legal, não é gostoso, não é bacana. Beleza, mas tem que ser feito, né? Então, autodisciplina é não focar no prazer imediato e entender, inclusive, que o nosso projeto de vida vai impactar outras vidas. Então, a partir do momento que eu tome uma decisão, eu preciso perseverar, eu preciso ser resiliente e pensar, cara, que vidas serão impactadas positivamente com as decisões, com a disciplina que eu tiver rumo, né, àquela jornada que eu definir. Aí, amém por isso. E eu quero saber qual conselho você daria para outras pessoas que desejam iniciar projetos sociais voltados para jovens em situação de vulnerabilidade. Para a galera que está assistindo a gente, às vezes gostou do conteúdo que a gente falou aqui, do nosso bate-papo, e tá com essa vontade, qual conselho vocês dariam? Eu acho que o primeiro e principal deles é sondar o seu coração. Qual é o objetivo? O porquê que você está querendo fazer aquele trabalho, né? Para não ser algo apenas para inflar o seu ego, né? Porque atrás de muitas coisas, muitos projetos, né, bonitos que existem, né? Existem muitos, como diria, interesses por trás. Então eu acho que o principal é sondar o seu coração. O porquê que você está querendo fazer aquele projeto, trabalhar com
com aquele público, né? E aí, sondou e viu que é de Deus, é do Senhor, Deus está colocando no seu coração. E aí você tem que dar os passos práticos para que isso aconteça, né? Ver local, voluntários, porque é muito importante que não se faz um projeto sozinho, né? Um projeto social sozinho é algo muito difícil de acontecer, né? Ter a humildade de buscar uma rede de apoio, buscar pessoas que queimam também com esse mesmo desejo de você, né? O mesmo objetivo. Mesmo objetivo. E ir dando os passos, né, amor? Sim, sim. E assim, entender também que uma ideia não aplicada é só uma ideia. Ah, eu tenho uma excelente ideia. Se você não fizer nada com ela, é só uma ideia. A gente tem até a confirmação de Deus, mas não tem. Pois é. Então, assim, mas eu não tenho detalhes de como é que vai ser, de onde isso vai dar. Bem, ninguém tem. Eu não tenho detalhe de como vai ser meu dia amanhã. Só que a gente tem que dar passos práticos, a gente tem que ser intencional. Eu acho que, assim, tocar projeto evangelístico, projeto social, projetos de apoio à sociedade no geral, demanda ousadia, sabe? A gente dá, sim, passos estratégicos, mas sabendo que a gente vai aprendendo fazendo, a gente vai aprendendo construindo. E a jornada, o trilho, vai mostrando caminhos, oportunidades. Por vezes a gente pode ter ideias e na prática acontecer algo muito melhor do que a nossa ideia. Por outro lado, a gente pode ter ideias que na prática não são viáveis, pelo menos naquele momento, sabe? Algo legal, que é um passo de fé também, Duda, para reforçar, é que quando a gente lançou esse projeto, eu circulei as escolas falando sobre ele, falando o dia que o projeto ia começar e que eles saberiam maiores detalhes pelo WhatsApp, lá que a gente iria publicar tudo direitinho, só que eu não sabia nem aonde seria. Olha como é que é legal, né? Isso é um passo de fé. Você é o irresponsável. Não, porque o Senhor tinha falado claramente que era para fazer. E aí a gente tinha assim, a possibilidade de fazer em alguns lugares, e foi num lugar muito melhor do que a gente havia planejado. Foi numa universidade, né? Uma universidade abriu as portas pra gente. Então, assim, ideias não aplicadas são só ideias. O que eu incentivo a galera, você tá com ideia e tá precisando colocar pra frente, cara, procura a gente, procura quem tá perto de você, procure pessoas animadas que te cercam e vá em frente. Aceite ideias, seja humilde, ajuste o que precisar ajustar e vamos que vamos. Confia no Senhor, submeta a Ele, veja se não é só uma vontade sua, se é uma vontade do Senhor e vamos em frente. Que assim, os campos estão livres, Lucas 10:2, né? E precisa de mais trabalhadores para a seara. Os campos estão brancos. Deus, queria parabenizar vocês também por essa iniciativa do LACE. A gente sabe que toda honra e glória a Deus, sim, mas sim. vocês deram sim para esse projeto, Sim. assumiram desafios, demandas, e estou muito feliz de estar hoje aqui tendo esse bate-papo com vocês. Eu quero falar agora um pouquinho sobre o Reply também, que é outro projeto também muito legal lá da nossa igreja. Então vamos falar agora do Reply, que tem impactado a vida de adolescentes e suas famílias, e vocês estão na liderança, então me conta mais como está sendo essa experiência. Ai, Duda, desafiadora, mas muito prazerosa, muito prazerosa. O Reply é o Ministério de Adolescente da nossa comunidade e a gente encara isso com muita, muita responsabilidade, porque a gente tem certeza que foi o Senhor que nos confiou. Essa garotada que está chegando aí, e a gente tem esse senso de responsabilidade, né? E a crença de que a palavra do Senhor jamais volta vazia. Então, em todas as nossas reuniões, seja ela de palavra, de estudo da palavra, ou seja ela um entretenimento, né? Para eles se reunirem, toda vez a gente fala de Jesus, toda vez a gente fala do Senhor e crê que aquelas sementinhas ali já estão dando frutos, né? Vão frutificar mais ainda. Então, é isso, né, amor? Sim, e a gente também entende a responsabilidade do testemunho, né? Com certeza. Porque eles não só escutam o que a gente está falando, mas talvez eles observem mais como a gente vive do que o que a gente fala. Então, eu penso que é uma responsabilidade muito grande, é um privilégio, é um senso de privilégio, mas de responsabilidade
muito grande em impactar a vida dessa galera. E a gente é muito impactado e muito forjado também pela vida deles, porque a palavra do Senhor não volta vazia nas duas direções. Sim. Cada vez que a gente tem a oportunidade de ministrar uma reflexão com os nossos adolescentes, primeiro a palavra fala com a gente, né? E ela nos confronta e ela tem que virar testemunho vivo também na nossa maneira de viver. Mas a gente tá tão feliz, tão empolgado, que aqui a gente veste de Aí, fato ó, a vocês estão me camisa, ó. A nossa Estão camisa uniformizados aqui. Essa é a blusa da campa desse ano. a gente está muito feliz com essa oportunidade. Poxa, que bacana. E como é bom ver como eles estão andando juntos, em comunhão também, e recebendo Jesus em tudo isso. É tão gratificante ver isso também, a galera que tem acesso a esse ministério lindo de adolescentes. Amém. E agora eu quero saber quais são as estratégias que o Ministério de Adolescentes utiliza para alcançar os jovens e suas famílias com a mensagem de Jesus. Então, primeiro de tudo é estar sensível, né, ao chamado do Senhor, né? Sim. A gente crê que nós fomos chamados por Deus para estar nesse local. Então, Ele nos capacita, né? A capacidade vem toda dele, né? E estar atento a cada adolescente, para a gente é fundamental a gente ter um olhar personalizado, diferenciado por cada um deles, porque cada um vem com a sua bagagem, Sim, cada um vem com a sua história de vida, verdade. né, Duda? Então é algo que a gente não pode colocar todos eles no mesmo saco e tratar de uma maneira única, Caso né? a caso. É caso a caso. A gente tem muito trabalho coletivo, né? Sim, Mas no dia a dia, durante a semana, a gente consegue olhar, às vezes, um adolescente que está precisando mais de um apoio em um certo lado, e a gente consegue ajudar nesse esse suporte. apoio, né? É muito importante. Esse A constância suporte. também que eu vejo que vocês têm, a constância Sim, desse apoio. a gente tem o Reply, ele funciona toda semana, a gente tem alguma coisa com ele. A gente não perde o contato com eles não passa uma semana, né, Lipe? Sem estar com eles. É toda semana, ou é estudo da palavra, Sim, ou é uma atividade para que eles estejam juntos, construindo laços, porque adolescente é conexão. verdade. Não tem jeito, adolescente é conexão, adolescente é movimento. Então, se a gente não cria laços com ele, eles não vão conseguir ter a confiança que a gente precisa que eles tenham, né, na liderança, para que a gente consiga caminhar lado a lado com eles, junto com as famílias, que são, assim, outra ponta fundamental para a gente conseguir colocar essa galerinha aí nos caminhos do Senhor. Amém. Você, Felipe? Não, é o que a Gi falou, né? Um ponto também muito importante é trabalhar muito alinhado com a nossa liderança, né? Então a gente está submisso a uma liderança, a gente toma as decisões grandes submetendo aos nossos pastores, conversando, refletindo, orando. Existem demandas de nossos adolescentes aí que resultam em áudios de 10, 12, 8 minutos no grupo da liderança. Os pastores investem tempo também. Então, assim, glorificar a Deus por tudo isso, pelo envolvimento, né? Às vezes a gente vê assim, aponta o resultado de um processo, um projeto que está acontecendo, que é o Reply, mas assim, nos bastidores muita coisa legal tem acontecido. Interessante que nas reuniões de estudo da palavra, a gente procura, Duda, de maneira assim, prática e intencional, para a faixa etária deles, na linguagem deles, abordar de uma forma que eles consigam aplicar na vida, que não seja conhecimento teológico. Nossa ideia não é ali estar formando meros conhecedores da palavra de Deus para que reproduzam a palavra, mas que encontrem na prática a maneira de aplicar. E no que a Gi falou das reuniões de entretenimento, não é pouca coisa não, hein? A gente tenta não repetir. Então, assim, a gente já foi pro cinema com ele, cinema do shopping mesmo. A gente já fez Cine Reply, que é na própria igreja. Então a gente vê um filme cristão e depois tem uma resenha, uma conversa sobre o filme. Ó, eventos ao ar livre. Passeio de barco. Jogos de bola, né? Na vôlei, praia. Altinha, que eles adoram. Toda hora. Vai ter altinha. Já teve trilha, praia, luau, churrasco, festa junina, e aí vai, né? Então, assim, a gente tenta movimentar de uma maneira, foi o que a gente falou, adolescentes é movimento,
E sempre nessas oportunidades de entretenimento, a gente também tem um momento de reflexão. Um breve momento, mas sempre entrega a palavra do Senhor. Lembrando que a gente não prega só com palavras, a gente prega com postura. É a oportunidade que a gente tem de gerar confiança e gerar maior entrosamento, né, entre os adolescentes. Que demais. E rolou também o Acampa, né? Acampa Reply. Como é que foi essa experiência? Esse Acampa foi sensacional, né? Foi um divisor de águas. Olha. O Acampa foi algo assim que Deus foi gerando no nosso coração e a gente foi trabalhando, né, junto com os nossos pastores, a ideia e buscando, né, os adolescentes, orando muito em cima disso. E foi assim, um final de semana tremendo, tanto para união deles, né, deles se conhecerem mais um pouco e estreitarem os laços de amizade, mas principalmente o mover do Senhor naquele local. O tema do nosso Acampa foi Tempo de Amadurecer. Olha! E foram em uma sexta-noite, sábado, domingo. Nesses temas nós tivemos 4 ministrações bem intensas, bem profundas, né, para a faixa etária deles, mas nada superficial, tudo muito aprofundado, onde a gente tem a certeza que o Senhor trabalhou no coração deles e também no nosso, que a gente voltou de lá muito transformado. Olha! Fica até a dica aí pra galera refletir, né? Pra galera abrir a Bíblia também. Nosso Acampa gerou em torno de Efésios 4, né? Nós refletimos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, que vai falar sobre maturidade cristã. Aí, ó, já fica a dica para você, já pega a Bíblia, abre para compartilhar com a gente aí. também. Olha, quais são os principais resultados que vocês têm observado na vida dos jovens e de suas famílias através do Reply? Duda, é algo assim, até a gente tem até um certo cuidado ao falar, mas é assim, é visto, né, Lipe, aos nossos olhos. A gente está conseguindo perceber adolescentes mais envolvidos com a palavra. A gente tem adolescentes que não sabiam fazer devocional. E hoje em dia eles já tem nem o que era, né? nem o que era, e hoje em dia eles já têm o seu momento com o Senhor. Isso é muito, muito legal, muito gratificante. Adolescentes que estão envolvidos muito mais no próprio culto, né? Estão frequentando os nossos cultos, os cultos da igreja de domingo, as reuniões do Reply. Eles ficam sedentos, esperando a segunda-feira para que a gente possa estar juntos. Isso é muito... Começam a ficar perguntando o que vai rolar. Eles já começam a mandar mensagem no grupo, né, do WhatsApp que nós temos. E isso para a gente é algo que... São os frutos que a gente está vendo, que a gente está começando a gerar, né? Tudo é o Senhor, tudo é para a glória do Senhor, tudo é Ele que gera esse desejo na gente, e a gente só é um mero, como diz o nosso pastor, né? A gente está aqui só para transmitir, ser um megafone, né? Nós somos um alto-falante do Senhor, né? Então a gente consegue ver esses frutos, consegue ver famílias chegando também, através do adolescente. A gente está vendo famílias chegando, então isso a gente está muito, muito feliz. E um ponto legal, quando a Duda pergunta assim, sobre os resultados, que a gente entende assim, os resultados visíveis, sabe? Como presente do Senhor, como combustível, assim, cara, vamos lá, vamos investir, vamos seguir, vamos manter. Mas assim, eu acho que para todo mundo que está envolvido em qualquer ministério para o Senhor, que entenda, mais uma vez, que, cara, é obediência. Nem sempre os frutos são visíveis, pelo menos naquele tempo que você está vivendo, sabe? Mais uma vez que os passos estão sendo dados, o Senhor está sendo glorificado. E isso é maravilhoso. É claro que a gente fica muito feliz hoje de ver assim, cara, eles são um grupo, né? E hoje a gente consegue ver, poxa, esses são os nossos adolescentes. E, poxa, eles estão prestando atenção na palavra, eles estão refletindo, eles estão fazendo perguntas, eles estão ansiando pelo próximo encontro do Reply. Isso tudo é muito bom. Mas ainda que não estivéssemos vendo isso tudo, se são passos de obediência sendo dados, o caminho é esse, é seguir em frente. É isso
aí. Nossa, que bom poder ouvir de vocês. É muito gratificante, está me edificando, inclusive, esse bate-papo. Agora eu quero saber como vocês incentivam os adolescentes a se envolverem ativamente na vida da igreja, além das atividades do Reply. Isso é importante, Duda. Então, fazendo com que eles entendam que a igreja é um corpo de Cristo. E eles fazem parte desse corpo, né? Assim como o corpo humano tem vários órgãos, eles também são partes importantes da igreja de Cristo. E eles estão tendo esse entendimento. Tanto que a gente já está vendo adolescentes trabalhando na conexão, ajudando no Kids, né? Com crianças, na projeção. Então, esse entendimento eles já estão internalizando e a gente já está vendo isso acontecer na igreja. A identidade deles em Cristo, Em né? Cristo, exatamente. Que isso. trabalho incrível, gente. Eu quero saber agora quais são os desafios, né? Porque sempre tem os desafios, como a gente sempre falou aqui. Montão. Quais são os desafios enfrentados ao trabalhar com adolescentes no contexto da igreja e com o Reply também tem buscado superar esses desafios? Duda, os desafios são enormes, são grandes. Primeiro por serem adolescentes, né? Adolescente já resume tudo, né? Poderia acabar aí a resposta, né? Mas, além disso, desconstruindo muitas coisas que às vezes já vieram, né, na cabecinha deles, fazendo com que eles entendam a importância do acolhimento. Isso daí é algo que a gente martela muito nas nossas reuniões, a importância de acolher todos aqueles que estão chegando, a diferença de você ter afinidade, que é algo muito comum, né? Sim. A gente ter afinidade e da gente se fechar em um grupo onde as pessoas que estão chegando não conseguem ter um acesso. Que gera uma exclusão. Que gera uma exclusão. Então, isso a gente é muito taxativo com eles mesmo, a gente não aceita isso dentro do Reply. Aí, esse é um desafio que a gente tem que ficar mesmo de olho. Tem os desafios familiares, né? Porque, graças a Deus, nós temos adolescentes que as famílias são super engajadas, mas tem outros que, infelizmente, não têm. Os adolescentes, praticamente na área espiritual, caminham sozinhos. Então, é algo muito mais difícil para a gente, né? Porque quando a família caminha junto com a igreja, cara, esse trajeto que o adolescente, que o jovem tá trilhando, a gente consegue ter as duas asas ali do avião, né? E manter eles no prumo ali. Mas quando a gente tá dando corda de um lado e a família não tá ajudando, isso é um desafio que eu considero um dos mais tristes, né? Porque é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Então, quando eu tenho contato com bastantes pais de adolescentes, e aqueles, isso é fato, que a gente vê o envolvimento na igreja, a gente consegue mais facilmente trabalhar com aqueles adolescentes. E você, Felipe, qual a sua visão sobre isso? Então, Duda, sua pergunta aí dos desafios, né, em relação aos adolescentes. Eu penso que o adolescente ele tem uma necessidade de pertencimento. E aí que tem um ponto. Eles precisam entender que, de fato, apesar de viverem nesse tempo, né, aqui na Terra, de terem uma identidade como brasileiros, a identidade celestial que é a que realmente importa. Então, esse olhar para a eternidade pode gerar e vai gerar consequências práticas. Então, não é todo lugar que o adolescente cristão ele é aceito, que ele é bem visto e que ele recebe muitos likes. E um dos desafios do nosso ministério é avisar para eles que tudo bem, que é natural e até esperado que isso aconteça. Trabalhar essa parte, porque pela necessidade e merecimento, eles podem correr o risco de tolerarem certas pautas, certas agendas relativistas, ideologias, que não são compatíveis com a palavra, que não são compatíveis com os evangelhos. Então, assim, um grande desafio é esse, sim. Fala, galera, nem sempre vocês serão queridos, nem sempre vocês serão convidados para festas, e em alguns lugares que vocês não forem convidados, tá tudo certo, é livramento e cuidado do Senhor. E é muito interessante ter esse alinhamento, na verdade, da identidade em Cristo.
A gente não está alinhado com os padrões do mundo, mas está alinhado com os padrões do exemplo de Jesus, não é mesmo? Amém. E agora eu quero falar com vocês, quero primeiramente agradecer novamente vocês por falarem aqui do Reply, que é um ministério incrível de adolescentes que vem impactando, e obrigada pelo sim de vocês também. E eu quero falar agora com vocês. Agora eu gostaria de salientar que em dezembro eu quis muito trazer pessoas que pudessem agregar ao nosso bate-papo uma mensagem pertinente ao momento que a gente está vivendo de festa de fim de ano, o início de um novo ciclo também. Muito se fala sobre o espírito de Natal. Gostaria que vocês deixassem aqui uma mensagem para os jovens e adultos que nessa época ficam tristes ou deprimidos por conta do espírito natalino. E pregando pela mídia e pelo comércio esse espírito natalino que a gente sabe que, na verdade, a gente como cristão, a gente espera o advento, né? Sim. O nascimento do nosso Rei Jesus. E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem ou uma palavra à luz do Evangelho que pudesse confortar e até mesmo mudar a visão de quem ainda não conhece o real significado do advento. Que, por sinal, é o que estamos vendo nos domingos, né, na nossa igreja. E fiquem à vontade aí para as considerações finais. Então, é com vocês. Duda, primeiramente, a gente quer agradecer a oportunidade de estar aqui falando do LACE, falando do Reply, principalmente falando de Jesus. Amém. Né? A nossa casa, as portas estão sempre abertas para receber vocês, tá bom? E assim, pensando na pergunta que a Duda fez, né, sobre a galera que fica deprimida, talvez, pensando, poxa, eu não estou envolvido. Você está sim envolvido, sabe por quê? Porque o Natal é sobre o nascimento de Jesus. Qual é a mensagem do Natal? O Senhor e Salvador das nossas vidas nasceu. Amém. E é sobre isso, e você faz parte dessa história. Então, Duda, nós não somos dignos de uma visita tão nobre, foi um tempo muito precioso, mas vamos entender, galera, que o real espírito do Natal é apontar para o Messias e falar, Jesus vive, ele vive por nós, ele nos reconciliou com o Pai, ele morreu na cruz, e o Natal é para lembrar que ele nasceu, que ele veio homem, assim como nós, ele veio, ele sentiu dores, assim como nós, e ele reina e voltará para nos levar para a eternidade com ele. O Natal é sobre isso. E um Feliz Natal, galera. Feliz Natal para todo mundo! Valeu, Natalina!